O segredo do último passageiro do voo 1549, milagre no Hudson. Poucos desastres aéreos ficaram tão famosos quanto aquele que ficou conhecido como o milagre do Hudson. O dia era 15 de janeiro de 2009. Um Airbus A320 da US Airways decolava do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, com destino a Charlotte, na Carolina do Norte. A bordo, 155 pessoas. Entre elas, um homem comum, que até então levava uma vida comum. Um nome que nunca apareceu nas manchetes, mas que viveu uma transformação interna, silenciosa, profunda, que mudaria sua vida para sempre. Essa é a história de Rick Elias, o último passageiro a sair com vida daquele avião. E o que ele aprendeu sobre o valor da vida, segundos antes da morte parecer inevitável. A decolagem da rotina. Rick era empresário, executivo de sucesso, corria contra o relógio todos os dias. Reuniões, metas, voos, telefonemas. Aquele voo era apenas mais uma etapa da rotina acelerada. Como sempre fazia, sentou-se na primeira fileira, classe econômica, assento junto à janela. Colocou o cinto, abriu o notebook e começou a revisar uma apresentação de negócios. Para ele, aquele dia era apenas mais uma terça-feira. Mas, como a vida gosta de nos lembrar de vez em quando, a rotina é uma ilusão e o controle que achamos ter também. 3 minutos de normalidade e depois o caos. O avião mal tinha alcançado os 3 minutos de voo quando aconteceu. Uma revoada de gansos canadenses atingiu os motores. Um som seco, uma vibração estranha. De repente, silêncio. Os 2 motores apagaram. Rick olhou pela janela, viu as 2 turbinas completamente paradas. Sem saber, ele estava vivendo exatamente aquilo que muitos de nós tememos. Um pane total, a 900 metros de altura, com um avião de quase 70 toneladas planando, em direção ao coração de Nova York. Os 3 minutos mais longos da vida. Do momento da colisão com os pássaros até o pouso forçado, passaram-se apenas 3 minutos e 30 segundos. Mas na mente de Rick, foi uma eternidade. Foi ali, naquele curto espaço de tempo, que a vida inteira dele passou diante dos olhos. Ao contrário do que muita gente imagina, ele não entrou em pânico. Na verdade, sentiu uma calma estranha, como se tivesse aceitado o inevitável. É assim que acaba. Essa foi a primeira frase que passou pela cabeça dele. Mas o que veio em seguida foi ainda mais poderoso. Em segundos, sua mente começou a listar todas as coisas que ele se arrependia. Não ter dito "eu te amo" com mais frequência para a esposa e os filhos. Ter dedicado tempo demais ao trabalho. Ter guardado mágoas idiotas por tanto tempo. Ter vivido como se fosse eterno, ignorando o fato simples e brutal. A vida é finita. O estoicismo no instinto. O que Rick viveu ali foi uma reação quase estoica. Sem saber, naquele momento de extremo estresse, ele aplicou, de forma instintiva, uma das práticas mais antigas do estoicismo, a visualização negativa. Marco Aurélio, no auge do Império Romano, costumava começar os dias imaginando os piores cenários possíveis, a perda, a dor, a morte, não para ser pessimista, mas para se preparar emocionalmente. Rick, preso ao assento, com o avião em queda, não tinha como fugir da visualização negativa. Ela era real. Estava acontecendo. E foi justamente isso que o obrigou a olhar de frente para o que realmente importava. Sem máscaras, sem desculpas, sem tempo para procrastinar os sentimentos. O impacto no Hudson e a segunda chance. O capitão Sully, como o mundo inteiro conhece hoje, fez o que parecia impossível. Pousou o avião, com precisão cirúrgica, nas águas geladas do rio Hudson. O impacto foi forte. As portas de emergência se abriram. A água congelante começou a invadir a cabine. Mas todos os 155 a bordo, sobreviveram.
Rick foi o último passageiro a sair, molhado, tremendo de frio, mas vivo. Ao colocar os pés na asa do avião, cercado por água, esperando os botes de resgate, ele respirou fundo e sentiu uma coisa que até então nunca tinha sentido com aquela intensidade: gratidão. Não pela vida como um conceito abstrato, mas gratidão por cada instante que viria a seguir, por cada segundo extra que ele estava ganhando. As 3 lições estoicas de uma queda de avião. Nos dias e semanas seguintes, enquanto se recuperava do trauma físico e emocional, Rick começou a escrever, a refletir, a dar palestras e a transformar tudo o que aprendeu em 3 lições. 3 princípios que, curiosamente, estão no coração do estoicismo, mesmo que ele só fosse entender isso mais tarde. 1. Não adie o que é importante. Se tem algo a dizer, diga hoje. Se tem um perdão para dar, dê agora. Se tem um abraço para oferecer, ofereça. O amanhã é apenas uma hipótese. Epicteto dizia: lembre-se de que você é um mortal. Rick entendeu isso na prática. 2. Elimine o desnecessário. Antes do acidente, Rick vivia correndo atrás de metas financeiras, status, reconhecimento social. Depois, percebeu que nada disso fazia sentido. O que importa são as pessoas, os momentos, as pequenas coisas. Ele começou a viver com mais presença, com menos consumo, com mais foco no essencial. Como diria Sêneca, é rico aquele que se contenta com pouco. 3. Escolha a alegria todos os dias. Durante os 3 minutos que achava que seriam seus últimos, Rick lamentou todas as vezes em que escolheu se irritar por bobagens. O trânsito, o atraso, uma reunião mal planejada. Depois, entendeu. Se a vida é tão curta, por que gastar energia com raiva? Hoje ele se obriga a começar o dia com uma escolha consciente. Vou ser feliz, aconteça o que acontecer. Uma verdadeira prática de controle das emoções, pilar do estoicismo. O estoicismo não é um conceito teórico, é um manual de sobrevivência. O mais interessante é que Rick não era um estudioso do estoicismo. Nunca tinha lido os clássicos. Não sabia o que era a dicotomia do controle ou a morte filosófica. Mas, quando a vida o colocou frente a frente com a morte, sua mente fez o que os estoicos sempre ensinaram: focar apenas no que pode controlar, aceitar com coragem o que não pode, agradecer por estar vivo até o último segundo. E você está esperando um avião cair para mudar? A história de Rick e Elias é um alerta brutal, um chamado para todos nós que estamos, agora mesmo, desperdiçando tempo com o que não importa. A pergunta que fica é: o que você faria se soubesse que tem apenas 3 minutos de vida? Com quem você ligaria? O que você diria? O que você deixaria de lado? A boa notícia é que, diferente de Rick, você não precisa esperar um acidente para começar a viver como se cada segundo fosse precioso. Você pode começar agora. Respira fundo, agradeça e escolha viver com coragem, propósito e a mentalidade de um verdadeiro estoico.